Olá! E aí, a grana está curta e você está precisando de aprender informática? Então me siga aqui no canal que irei te ajudar e tirar todas as suas dúvidas. Bora lá? Então, gente, hoje vamos começar a mexer com o Excel. O Excel é uma ferramenta de suma importância hoje no mercado de trabalho. Ela pode ser até, hoje, as empresas pedem a maioria dos seus profissionais que tenham certo conhecimento. Ele pode ser até usado também como uma entrevista de emprego. Ao invés de você ter um entrevistador e ele te fazer perguntas, dependendo do ramo, ele pode te pedir para você fazer uma planilha. Aí, estilo essa que está na sua tela. E aí, como fazer? Como trabalhar? Ah, mas aí eu vou fazer lá no Word, não no Excel. Não, o Word você trabalha com tabelas. Aqui no Excel você trabalha com planilhas. Nunca esqueça disso. Tudo bem? Então eu vou estar ajudando vocês aí a trabalhar e deixar a sua planilha de uma forma mais bem elaborada. E é claro, dar algumas dicas no decorrer dos vídeos aí que iremos fazer juntos. Então, sem mais delongas, vamos conhecer essa ferramenta. Bom, o Excel, ele tem aí lá em cima, arquivo, página inicial, inserir, layout da página, fórmulas, dados, revisão, exibir e ajuda. Isso a gente chama de guias, abas ou menu. Tá? Então eu tenho o menu arquivo, menu em página inicial, menu inserir, menu layout da página, fórmulas, dados, revisão, exibir e ajuda. Se você preferir, guia página inicial, guia inserir, guia layout da página ou aba fórmulas, aba dados, revisão, exibir e ajuda. Tudo bem? Cá embaixo, ou melhor dizendo, para cada guia, aba ou menu, eu tenho ferramentas que vão nos ajudar na nossa planilha que iremos fazer. Tá joia? Tudo bem? Então vamos lá. Vamos trabalhar hoje algumas ferramentas dessa página inicial, que é justamente montar essa planilhazinha aqui, ou melhor dizendo, vamos montar uma planilha e vamos deixar essa planilha dessa maneira aqui, ó, como essa se encontra. Tudo bem? Vou utilizar os mesmos dados dela e no final deixaremos dessa maneira aqui. E aí, é claro, no decorrer dos vídeos, dos novos vídeos que serão postados, a gente vai acrescentando novos itens aí e tudo mais. Ok? Então vamos lá. Cada retângulozinho desse é chamado de célula. Então, ó, vamos lá. Célula. O que é a célula? É o encontro da coluna e o encontro da linha. Mas o que é coluna no Excel e o que é linha no Excel? A coluna, ela é representada pela letra. E a linha representada pelo número. Como assim, Romo? A letra, aqui A, B, C, D e assim vai sucessivamente, e a coluna, a linha, desculpa, representada pelos números, onde você está à sua esquerda. 1, 2, 3, 4 e assim vai sucessivamente. Romo, mas quantas linhas tem o Excel? Bom, então vamos lá. O Excel tem 1.048.576 linhas para mais de 16.000 colunas. Ele começa com a letra A e vai até XFD. Então, da letra A até a combinação XFD, ele tem mais de 16.000 colunas. Ele vai do A ao Z e depois ele começa a B, a C, a D e assim vai sucessivamente, até chegar XFD. Ô Romulo, mas por que isso tudo de colunas e isso tudo de linhas? O Excel, ele além de você trabalhar fazendo cálculos, planilhas,
ele serve também como base de dados. Alguns programas que a gente vê aí no mercado utilizam o Excel como base de dados, aonde vai ser armazenado todas as informações. Ok? Então, por isso, essa grande quantidade de linhas, como também a quantidade de colunas. Tá joia? Conforme falamos, as células é o encontro da coluna com a linha. Ok? E no Excel, eu aconselho a vocês a trabalharem usando essas 4 setas de movimento que você tem aí no seu teclado, que é a seta para cima, a seta para baixo, a seta para a direita e a seta para a esquerda. Ou, se você preferir, você tem aí uma tecla no teclado chamada Tab, que ela se encontra em cima da tecla Caps Lock ou a tecla fixa, né? Porque isso vai depender de teclado para teclado. Essa tecla Caps Lock, ela se encontra na parte à esquerda do seu teclado. Tá joia? Então, olha só, eu vou começar a trabalhar aqui e vou tentar deixar o mais parelho possível com essa que vocês estão vendo aqui, ó, de exemplo. Tá ok? Então, vamos lá. Ó. Na coluna A, na linha 3, eu vou digitar ó, controle de notas. Quero pular para a linha de para a célula de baixo. Ou eu pressiono a tecla Enter, ou eu uso a seta voltada para baixo. E aí eu pulo para baixo sem nenhum problema. Agora eu vou digitar nessa coluna A, na linha 4, eu vou digitar dessa planilha que a gente está fazendo ao lado, escola, aprender, faz bem. Vou dar mais uma vez a tecla, vou pressionar mais uma vez a tecla Enter. Aí, muitos começam a ter a dúvida. Olha só, eu digitei escola, aprender, faz bem, na coluna A, na linha 4. Porém, o digitado foi até a coluna C, na linha 4. Ah, então qual é a próxima coluna ou próxima célula que eu vou digitar? Ah, é na coluna D. Na célula 4 da coluna D. Não, gente. Quando você digita no Excel, se você começou a digitar na coluna A próxima coluna a ser digitada é a coluna B. Aí é uma dica. Se você for trabalhar preenchendo colunas, o que eu aconselho a você fazer? Primeiro, claro, desculpa, melhor dizendo, se você quer colocar primeiro coluna por coluna e depois vir preenchendo, o que eu aconselho a vocês a fazerem? Usem a tecla Tab. Automaticamente, quando você der um toque na tecla Tab, ela já pula para a célula a qual será digitada. Então, neste nosso caso aqui, a próxima célula a ser digitada é na coluna B, na linha 4. Então, vamos lá. Ó. Nome dos alunos. Quero digitar agora na próxima coluna, primeiro bimestre, depois segundo bimestre, terceiro bimestre e quarto bimestre. O mesmo processo. O que eu faço? Dou um toque na tecla Tab, ó, que ele já vai para a próxima coluna, a qual eu vou digitar. E aí, ó, primeiro bimestre. Quero digitar segundo bimestre. Dou um toque novamente na tecla Tab, segundo bimestre. A mesma coisa, terceiro bimestre. E a mesma coisa para o quarto bimestre. Nos próximos vídeos, vou estar mostrando para vocês que eu só preciso digitar uma única vez lá o primeiro bimestre e depois eu consigo preencher fazendo com que apareça segundo, terceiro, quarto e assim vai sucessivamente. Ok? Então isso aí vai ficar para os próximos vídeos aí à frente. Olha só, já digitei aí, ó. Escola Aprender Faz Bem, nome dos alunos, primeiro, segundo, terceiro e quarto bimestre. Agora eu preciso colocar ó, os nomes. Então vocês viram que eu vou pular na coluna A e vou digitar na coluna B. Por quê? Olha o exemplo que eu tenho aqui. Ó.
Eu vou digitar debaixo do nome dos alunos. Ah, Romulo, mas não está aparecendo lá nome dos alunos. Não está igualzinho essa aqui que já está pronta. É claro, a gente vai trabalhar daqui a pouco para deixar dessa maneira. Então, olha só, eu vou colocar aqui nome do aluno. Juliana. Aí, o que eu vou fazer? O que eu vou fazer? Eu vou preencher a coluna. Então, eu não vou usar a tecla Tab para pular para a coluna da frente. Então, se eu vou preencher a coluna agora, o que eu faço? Ou eu pressiono a tecla Enter, ou eu uso a seta de movimento voltada para baixo. Mas olha só, eu digitei lá, ó, Julina, mas eu queria digitar Juliana. Ah, já sei, eu venho aqui e apago. Se você der um toque na tecla Backspace, que é o que apaga, ele vai apagar tudo. Não é o que eu quero, porque senão não tinha necessidade. Eu vou digitar tudo, sendo que eu só acrescentar uma única letra, eu resolvo o meu problema. Bom, então vamos lá. Olha só, eu digitei aqui Julina. Cá em cima, entre as letras D, E, F, G e assim vai, existe o que a gente chama de barra de fórmulas. Repara que no nosso exemplo, eu tenho aqui, ó, Julina. Então, o que eu faço? Eu uso o mouse, dou um clique aqui dentro, aonde eu quero acrescentar, e eu venho aqui, ó, acrescento. Repara que automaticamente, ó, eu já modifiquei aqui embaixo. Então, a barra de fórmulas, finalidade dela, que é essa barra grandona aqui, ó, basta você utilizar ela também que você vai poder digitar. Ou, claro, dentro das células. Basta clicar na célula que você digita. E tudo que você digitar, quando selecionado, vai aparecer aqui em cima na barra de fórmulas. Mas a barra de fórmulas tem uma outra finalidade. Isso vai ficar para o próximo vídeo também. Vamos lá. Agora eu vou digitar de novo, ó, Mara. Só que eu queria digitar Maria. E não Mara. Ah, Romulo, você já explicou. Você pode selecionar e vir aqui em cima da barra de fórmulas. Sim, mas existe agora um atalho para isso. Você tem no seu teclado aí uma tecla lá em cima chamada F2. Vai estar lá assim, ESC, F1, F2, F3 até F12. Se você pressionar a tecla F2, ele vai abrir para você a célula e automaticamente você vai poder modificar também. No meu caso aqui eu vou usar as setas de movimento, vou posicionar onde eu quero e aí vou inserir a letra que ficou faltando. Tudo bem? E agora só pressionar Enter. Então guarde bem essa dica. Seleciona aquilo que você fez de errado na célula, pressiona a tecla F2. Ela abre para você e aí você automaticamente pode vir corrigir a sua célula. Tudo bem? Vamos lá. Matilde, Marcos, Marcelo. Ó, mais uma vez, eu digitei o nome Marcelo com M minúsculo. Pô, nome de pessoas não é legal, né? Ser minúsculo. Então, ó, F2. E aí, eu acrescento novamente. Marcelina. Eu já tenho Maria, então vou colocar um outro nome. José. Pedro. Opa, desculpa. Isso não era para acontecer agora. Pedro. E Paulo. Agora eu vou colocar as notas. Ó. 20, 20, 20, 10, 10, 15, 15, 18 e 2. Bom, terminei minha planilha. Se eu mandar imprimir essa minha planilha, que eu acabei de digitar,
ela vai sair impresso igual está aqui, essa preenchida e tudo mais? Não. Olha só, se eu vier aqui no arquivo e clicar em imprimir, eu vou ter à minha direita uma pré-visualização. E olha só a planilha que eu digitei, como ela está. Então, se eu mandar imprimir, ela não vai sair essas bordas. Ah, então o que acontece? Eu preciso de colocar essas bordas. Então, o que a gente vai fazer? Já já a gente vai colocar essas bordas. Agora nós vamos formatar essa planilha para a gente deixar da maneira que está aqui, ó. Tudo bem? Então vamos lá, ó. Eu vou selecionar. O que eu faço? Eu posiciono o cursor aonde eu quero, seguro o botão esquerdo e arrasto. Neste caso aqui, eu vou selecionar na mesma linha até a coluna F. Por que até a coluna F? Porque a coluna F foi a última coluna a ser preenchida. Olha aqui no exemplo como está. Controle de notas. Ela está no meio, o digitado está no meio. Mas olha a quantidade de células que eu precisei selecionar. 1, 2, 3, 4, 5, 6 células. Correto? Então, eu vou fazer uma mesclagem. E o que é essa mesclagem? Para eu poder fazer uma mesclagem, eu preciso de ter pelo menos 2 células. Seja na mesma linha ou na mesma coluna. E o que eu vou fazer com essa mesclagem? Eu vou selecionar e essas 6 células, no caso da minha seleção, vai se tornar uma. E automaticamente esse controle de notas irá aqui para frente. Para eu poder mesclar, eu vou utilizar aqui, ó, essa ferramenta. Se eu posicionar o cursor do mouse nela, vai aparecer um retângulo e nele vai me dar lá, ó, mesclar e centralizar. E ali ele fala o que vai ser feito. Tudo bem? Então eu vou dar um clique nele. Ó. Olha que bacana. Eu já mesclei e centralizei. Vocês viram aí, ó, eu tinha 6 células. Agora eu tenho apenas uma. Vou selecionar a linha 4 toda. Ó. Vou posicionar onde está a escola, pressionar e arrastar. Na planilha formatada, tirando o Escola Aprender Faz Bem, que ele está inclinado na vertical, eu tenho aqui, ó, nome dos alunos, primeiro bimestre, segundo bimestre, terceiro bimestre e quarto bimestre. Mas olha como eu tenho aqui nessa planilha que eu acabei de digitar. Como eu vou fazer isso aqui? Desculpa, gente. Em cima do mesclar e centralizar, eu tenho a ferramenta chamada quebrar texto automaticamente. O que a ferramenta quebrar texto automaticamente faz? Ela faz com que, se você digitou algo grande e você não quer mesclar, porém você quer que ele apareça dentro da mesma célula, o quebrar texto automaticamente, o que ele faz? Dentro da mesma célula, ele vai digitar em cima e embaixo. No caso do exemplo aqui, ó, nome dos alunos, primeiro bimestre, segundo bimestre, assim vai sucessivamente. Basta eu dar um clique. Olha o que aconteceu. E aí eu tenho essas 6 ferramentas aqui, ó, que são os alinhamentos. Eu tenho o centralizar, o à esquerda, o centralizar e o à direita. Eu quero centralizar. Se eu der um clique nisso aqui, olha o que vai acontecer. Ó. Veio tudo para o meio da célula. Centralizado, desculpa. Agora eu quero colocar igual está aqui, ó. Ele vai ficar no meio mesmo. Neste caso, eu tenho em cima do centralizar o alinhamento no meio. Basta eu dar um clique. Olha como ele ficou. Romulo, mas olha só, nome dos alunos não está igual aqui a essa planilha formatada. Não, mas agora a gente vai fazer ficar. Eu não digitei, não foi na coluna B? Então eu vou usar o mouse, ó, posicionar entre a coluna B e a coluna C, ó, ele vai se tornar uma dupla seta. O que eu vou fazer? Pressionar o botão esquerdo, ó, e arrastar para a minha direita. Que aí automaticamente, ó, ele fica. Agora olha que bacana. Escola Aprender Faz Bem. Ela tem que ficar inclinada. E ela não está. Então vamos lá. Ó. Vou posicionar o cursor do mouse em Escola Aprender,
pressionar e arrastar para baixo. Vou pegar até Paulo. Por quê? Porque foi onde eu digitei a minha planilha. Depois de ter feito essa seleção, eu já tenho aqui o quebrar texto automaticamente, porque eu já selecionei. Eu vou utilizar agora a ferramenta mesclar e centralizar. Lembrando, por que eu vou utilizar a ferramenta mesclar e centralizar? Porque eu vou ter que mesclar todas essas células. Eu vou ter que fazer essas células todas selecionadas se tornar uma. Então, neste caso, mesclar e centralizar. Por que ele já ficou no meio? Porque eu tinha já o mesclar e centralizar, ele já centraliza para você. E por que ele ficou no meio? Porque quando eu usei o quebrar texto automaticamente, na linha, eu já tinha utilizado aqui o alinhar no meio também. Então ele automaticamente pegou. E agora, Rômulo, ele ainda não está inclinado. Como eu faço? Eu venho aqui nesse AB, que é chamado de orientação, dou um clique e aí eu escolho qualquer opção. A mais utilizada, que a maioria dos usuários usam, é essa aqui, girar texto para cima. Basta você dar um clique. Automaticamente, olha como ficou sua planilha. Rômulo, ficou muito largo. Agora eu quero diminuir a largura. Mesmo processo. Posiciono lá em cima novamente entre as letras A e B, pressiono o botão esquerdo e agora eu vou arrastar para a esquerda. Que aí eu vou colocar até a largura que eu quero. Agora a gente vai colocar essas bordas aqui. Como que eu faço? Posiciono lá em cima, com controle de notas e arrasto para baixo. Repara que eu vou selecionar tudo. Para eu colocar essas bordas, eu venho aqui, nesse quadradinho aqui, clico na seta voltada para baixo e eu vou ter a opção todas as bordas. Automaticamente, eu tenho todas as bordas colocadas. Agora, olha que bacana. Se eu fosse mandar imprimir, olha como sairia. Ficou bacana, né? Lembra como ela estava no começo? E olha agora como que ela ficou. Bom, agora falta a gente colorir. Então eu dou um clique na célula que eu quero colorir e do lado direito, de onde eu coloquei as bordas, eu tenho uma lata de tinta, que é a cor do preenchimento. Essa cor do preenchimento, basta eu clicar na seta voltada para baixo e escolher a cor que eu quero. Dou um clique nela e a cor está colocada. Clico de novo e coloco. Só que repare, eu tenho aqui primeiro bimestre e terceiro bimestre na mesma cor. Você não precisa necessariamente ficar fazendo. Seleciona uma coluna primeiro, coloca a cor. Seleciona outra coluna, coloca a cor. Então, o que você faz agora? Seleciona uma coluna e aí no seu teclado você tem uma tecla chamada Ctrl, que é essa CTRL aí. Segura a tecla Ctrl, depois de ter feito a seleção, e volta e seleciona o que você quer. O Excel te dá essa opção de multiseleção. Feito isso, basta você escolher a cor que você deseja. E aí, você clica. Olha só, a gente digitou uma planilha, ficou toda bagunçada no começo, e agora ela ficou uma planilha mais bem apresentada. E aí, gostaram? Então, no próximo vídeo, complementaremos mais isso aqui. Tudo bem? No mais, um beijo no coração de vocês, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau!